Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma transmissão da 17ª semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola. Esta que é a melhor e maior formação continuada em educação na internet do planeta. Gente, olha só, já são quase 30 mil inscritos e eu quero fazer um desafio para vocês. Convide uma amiga e uma amiga para a gente dobrar este número, chegar aí a 60 mil inscritos. Vocês topam? Gente, não é impossível. Lembrando que na pandemia, em agosto de 2020, nós realizamos a terceira semana Rede Pedagógica com mais de 160 mil inscritos, não é? Então vamos fazer um movimento bacana para disseminar esta formação, disseminar ideias que vão qualificar a sua docência e que vão beneficiar lá na ponta a criança, o adolescente, o jovem e, por que não, o adulto e a gente mesmo, não é? Não tem aquela frase? Sempre fica um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Repetindo, fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece flores. Então você que é educador, que está disseminando coisas boas, certamente você vai ser beneficiado também pelo seu trabalho. O seu trabalho vai render bons frutos. E já estamos aqui introduzindo o professor Lino de Macedo, que está ministrando o minicurso Direitos de Aprendizagem. Gente, o professor Lino de Macedo gravou videoaulas maravilhosas. Uma já foi disponibilizada. Eu já assisti as videoaulas 2 vezes, já estou na terceira vez já. Vale muito a pena, tá? Serão 4 videoaulas nesse minicurso Direitos de Aprendizagem. Você só tem a ganhar participando desta formação e aproveitando o máximo, tá? Este minicurso do professor Lino de Macedo. Eu vou já aguardar aquela solicitação do professor Lino de Macedo para introduzi-lo aqui nesta live. Enquanto não vejo aqui a solicitação do professor Lino de Macedo, eu queria lembrar para vocês e também avisar para quem perdeu. Nós tivemos hoje, gente, uma live no YouTube maravilhosa com o professor José Pacheco da Escola da Ponte. Se você perdeu, você precisa recuperar esse conteúdo. O professor José Pacheco estava inspiradíssimo e trouxe aqui várias ideias, várias propostas, contou muitas histórias. Você não pode perder, está disponível no canal da Rede Pedagógica no YouTube. E o link já está lá na plataforma também, você pode acessar por lá. Gente, o professor José Pacheco é uma grande referência, não é? Ele foi um grande professor, não é? Ele inspirou a experiência da Escola da Ponte, que é muito impressionante. Até nós referimos nessa conversa de hoje à tarde o encontro que ele teve com Rubem Alves. Rubem Alves foi lá na Escola da Ponte, conheceu o José Pacheco, andou pela escola, viu os resultados impressionantes daquela metodologia, daquele sistema e escreveu um livro, A Escola com que Sempre Sonhei e Pensei Não Existir, inspirado aí na experiência da Escola da Ponte. Foi muito bacana que a Fátima, né, que participou, achou que foi emocionantes aí os relatos, realmente foi maravilhoso. Gente, a educação é assim, né? Não tem essa coisa de meio termo não, de morno não. Tem que ficar pelando, tem que ir lá no fundo, né? Tem que ir na veia, e é isso que nós buscamos aqui na Rede Pedagógica, por isso que tem tudo a ver. Aqui está o professor Lino, e o professor Lino, gente, do repertório, de todo o currículo do professor Lino, de toda a experiência que ele tem, ele é uma grande referência. Oi, Divaldo.
Oi, professor Lino. Tudo bem, Edivaldo? Boa Eu noite. estava aqui falando mal de você, professor, quando você Ora. chegou. Maravilha. Tudo bem, Brincadeira. Edivaldo? Boa noite. Boa noite. Não tem como falar mal do professor Lino, gente. E o professor Lino, ele é de Minas Gerais. Olha só que Essa é interessante, né? frutal. De Eu sou. Frutal, em Minas Gerais. Gente, e ele tem experiência com educação, com sala de aula, né, na educação básica, ensinou crianças. É uma É, pessoa que fez uma trajetória completa, não é mesmo, professor? na verdade, assim, a minha concentração como professor é mais no âmbito da universidade, né? Pós-graduação e graduação. Mas eu dei aula na escola primária, dei aula na escola secundária há muitos anos e, e trabalho com formação de professores a vida inteira, né? Então, meu contato é muito com professores de crianças, né? E gosto muito disso. E tenho muito prazer em conversar com professores, ouvi-los, né? E saber as histórias deles, as dificuldades que eles enfrentam, os desafios né? As questões de ensinagem, como diz o professor Pacheco, né? Isso mesmo, gente. Olha, eu estava aqui comentando, professor Lino, que as suas videoaulas ficaram maravilhosas, dá gosto mesmo de assistir. Ah, que De bom. assistindo, né? Porque vai com muita calma, com muita propriedade, com muita perspicácia, e vai tratando os assuntos com muita leveza. Eu até Ah, vi aqui a colega comentando que estava acabando de assistir, né, essa videoaula, essa primeira de 4, que foi liberada agora, e disse que gostou muito, que é muito detalhada. É bem importante aqui, porque nós temos aqui as lives em que nós trocamos ideias aqui, não é? A ótimo. queima-roupa, mas temos também, né, as videoaulas que são mais estruturadas. Então, tudo isso junto forma um curso, né, de altíssima qualidade. E o professor Lino é aqui para a gente uma grande referência, um grande farol. Professor, Tá. estava aqui mostrando alguns livros aqui, eu até Sim, queria comentar com você. Esse aqui ontem o professor Frederico Bertolini mencionou, sim. né, gente, que é o livro Como as Democracias Morrem. Tá? É um Isso. best-seller, um livro muito famoso, muito conhecido, né? E o É sim. professor Frederico Bertolini citou ontem e a gente quer recomendar para vocês também. Olha, são dois autores, tá vendo? Levitsky, né? E o Ziblatt. São dois autores e esse livro aqui é uma grande referência sobre cidadania, sobre democracia. E eu mostrei também esse livro aqui, professor Lino, olha, Retribution or Recognition, né, que é um Olha, livro aqui da Nancy Fraser e do Honneth, que nós mencionamos aqui também com o professor José Pacheco. E esse livro aqui é interessante, professor, eu queria até puxar essa pergunta por isso, porque a Nancy Fraser vai dizer o seguinte, olha, não adianta ficar tratando muito a questão de reconhecimento, de como que eu vou tratar as pessoas em termos assim de relacionamento, se eu não resolver o problema econômico, se eu não buscar estruturar uma ordem econômica que seja justa e redistributiva para que é, todo mundo tenha condições econômicas para se desenvolver. E você fala na sua videoaula, professor, em uma delas, né, o seguinte, olha, mesmo o jovem ali, já mais maduro, ele não tem autonomia financeira, depende do pai, né? E às vezes, professor, tem a pessoa também que é mais pobre e que não tem autonomia financeira, que depende do governo. é Isso verdade. você acha que é um problema para a cidadania, professor? Eu acho sim, porque, veja, e a verdade, né, Edivaldo, é que cada vez mais muitas pessoas, porque você sabe, infelizmente, a desigualdade econômica, ela vai aumentar. Hoje, nós temos aí meia dúzia de pessoas que têm 10% das pessoas têm 90% do dinheiro do mundo. E
a concentração vai aumentar. E o fato é que muitas pessoas, apesar de terem uma vida digna, de serem trabalhadores, etc., não conseguem o suficiente para ter uma autonomia financeira e precisa da colaboração do Estado. Você sabe, hoje, é muito interessante, né? Por exemplo, velho custa caro. Velho custa muito caro. Os dinheiro, né? Eu acho um pecado uma pessoa, por exemplo, morrer ou sofrer porque ela não tem dinheiro para comprar um medicamento. Os medicamentos são caros. Né? Então, hoje nós temos, felizmente, pelo desenvolvimento da tecnologia na área da saúde, por exemplo, exames, vacinas, antibióticos, medicamentos altamente qualificados, mas eles custam muito caro. E a pessoa não tem, mesmo que ela tenha até um salário razoável, ela não dá conta de sustentar e é muito interessante. Isso é uma característica do século XXI. Né? O século XXI é um século em que, felizmente, as crianças não morrem mais e os velhos demoram para morrer. Só que isso tem consequências, porque muitas crianças não morrem, mas elas ficam com doenças crônicas, doenças recorrentes, elas ficam com transtornos, distúrbios, que demandam um tratamento, um cuidado especial. E os velhos também. Os velhos não morrem, mas muitos ficam com comorbidades, com necessidades de medicamentos que custam muito caro. Então, muitas pessoas não têm dinheiro para prover isso. E é uma pena a pessoa morrer ou sofrer porque não tem o dinheiro suficiente. Por isso que eu acho que eu gosto do, não sei como é que você pensa disso, mas eu gosto do conceito de renda mínima, né? Da autonomia financeira ser um problema de cidadania reconhecidamente. Algumas pessoas, por exemplo, têm uma problemática de saúde que elas não podem trabalhar e elas têm direito à vida, a uma casa, comida, tratamento, né, em todos os níveis. Quer dizer, porque o direito à cidadania é o direito à vida, mas há uma vida digna, uma vida que tem a ver com a ideia de bem-estar, tem a ver com a ideia de boa vida, como se diz na filosofia. Né? Quer dizer, todos nós temos direito a uma boa vida. Né? E a autonomia financeira, na verdade, é o grande problema dos adultos. Né? É claro que há adultos que têm herança de família, que têm recursos e tal, e eles não têm esse problema, mas são poucos. A maioria das pessoas vivem do seu trabalho. Né? E se não tiver trabalho? E se o que elas ganham no trabalho não for suficiente para uma vida em que ela tenha, se alimente, tenha roupa, tenha remédio, tenha uma casa para morar, tenha condições básicas de uma vida, de uma vida boa, a qual todos temos direito, né? E todos merecemos, né? É muito interessante isso, né? E como a gente se preparar para a autonomia financeira, para fazer uma boa gestão, né, dos gastos, o quanto a gente custa, no fundo é isso, né? O quanto que a gente custa, o quanto que o seu filho custa, o seu pai, sua mãe, a pessoa com quem você convive, né? O quanto que ela custa e como prover esse dinheiro para isso? Porque a gente vive num sistema capitalista em que tudo custa dinheiro. É verdade, viu, gente? Olha, eu estou aqui recomendando as videoaulas do professor Lino, como também as lives. A live anterior com a Érica foi bem edificante, bem leve, bem gostosa também. E o professor Lino de Macedo, que está aqui ministrando esse curso Direitos de Aprendizagem.
Nós estamos aqui falando sobre autonomia financeira porque os direitos sempre implicam custos. Tem até dois autores americanos, chamados Cass e Sustain, que vão falar isso. Olha, Cost of Rights. Tem um livro intitulado Custo of Rights, dos direitos. Todos os direitos têm custos. E é interessante, né, professor? Ontem o Frederico Bertolini, também, nós fazendo pontes aqui, ele falou sobre o voto censitário. Você falou de autonomia, né? Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho com mais detalhes. Mas você falou sobre anomia, heteronomia e autonomia. Uma escadinha, né, professor? Isso, repetindo, exatamente. Né? Anomia, que é a ausência de normas, né? Depois o professor vai explicar com muito mais propriedade. Heteronomia e autonomia, que é o nível, né, da cidadania. A cidadania implica em autonomia. Só que lá atrás, o professor foi do interior, eu também conheço bem o interior, e no interior essa realidade talvez ainda esteja mais presente. O que acontecia? Muita concentração de terras, né, professor? Perfeito. Porque antigamente a terra não era uma mercadoria. As pessoas moravam, viviam comunitariamente. Seria um absurdo eu falar assim, esse pedaço de terra aqui é meu, sou meu cercado. Claro, não fazia sentido. Não fazia sentido. Aí virou mercadoria, virou produto, né? E quem foi cercando mais, aí o que vai acontecendo? O capitalismo vai promovendo a concentração de riqueza em poucas pessoas, assim como disse o professor Nino. Aí o que pode acontecer? Uma grande massa de gente indigente, na indigência, na miséria, sem condições de passar da anomia para a heteronomia e para a autonomia. Mesmo os adultos, né, professor? Exatamente. Porque o ideal seria o seguinte, que você fosse galgando essas condições e chegasse à fase adulta com autonomia plena, financeira, como você disse, moral, né? Exatamente. E o que vai regular o mercado para não haver essa superconcentração de riquezas, não é? Com poucos ricos, muito ricos, ultra ricos, bilionários, e uma miríade, uma multidão de indigentes, é a cidadania. E essa narrativa aparece muito claramente nesse livro aqui, pessoal, olha, que é o livro do Marshall, bem conhecido, né? T.H. Marshall. Ele que formulou essa ideia que todo mundo conhece da geração de direitos. Perfeito. Né? Geração né? Como é que surgiu? Marshall. Geração de direitos. Primeiro, direitos civis, que é o direito de contratar, o direito de ter propriedade. Foram os primeiros que surgiram direitos de primeira geração. Depois surgiram, ali no século XVIII, né, os direitos políticos, os direitos de votar. Mas surgiram como direito censitário. Só podia votar quem tinha renda e patrimônio. Por quê? Por que os teóricos da política na época diziam, olha, quem não tem autonomia financeira, não tem autonomia moral, não tem condições de votar. Não tem como pagar uma escola, nem sabe, nem compreende a realidade. Perfeito. Então não vai votar, né, professor? Sim, sim. Então, os direitos de segunda geração, direitos políticos. E os direitos de terceira geração, isso é muito interessante, não é? E tem um autor aqui que é importante nessa discussão, que muita gente talvez assim ignora, né, a fundo a teoria, que é o Marx, vai dizer o seguinte, olha, já que as pessoas precisam ter autonomia financeira para poder construir a cidadania e regular esse mercado, vamos distribuir parte da propriedade. E isso virou um consenso. Distribuir como? Não, né, na verdade, assim, a expropriação não virou consenso. Mas pegar uma parte da propriedade por meio dos impostos e redistribuir para os mais vulneráveis, isso virou um consenso. Isso virou um direito de cidadania, não é mesmo, professor? Perfeito. Você sabe que eu não falei nessa live, mas em outras situações eu já lembrei isso. Uma ideia importante no conceito de autonomia é o de pertencimento. Ou seja, por exemplo, a criança pequena, né? Ela
é muito diferente. A mãe dela tem muito mais poderes do que ela. Muito bem. Mas, do ponto de vista, por exemplo, de escovar os dentes, de tomar banho, tirar a roupa, pôr a roupa para tomar banho, ela tem a mesma autonomia da mãe, digamos assim. Então, nesse sentido, ela pertence ao grupo das pessoas que têm autonomia de autocuidado, que sabem escovar os dentes, que sabem tomar banho, pôr roupa, tirar roupa, etc. Então, né, o problema é que quem não tem autonomia financeira significa que ele não tem pertencimento social, econômico, político, ele não pertence ao grupo daquelas pessoas que têm acesso àqueles bens, porque ele não tem dinheiro para isso. Por isso que a desigualdade dói tanto, não é mesmo? Porque eu sou um adulto, como você, só que eu não pertenço ao seu grupo, porque eu não tenho acesso aos bens que me garantiriam uma vida melhor, mais saudável, mais bem cuidada, porque eu não tenho recursos e você tem. Então, é por isso que o problema da autonomia financeira, nesse mundo cada vez mais desigual, em que a concentração de renda está cada vez mais cada vez mais junto de certas pessoas que têm, né? Tem aí meia dúzia de pessoas que são mais ricas que muitos países do mundo. E como é que faz, né? Como é que isso vai ser um problema? E aí, nesse sentido, é muito interessante. Você citou o livro de Como as Democracias Morrem, né? Então, é, quando o povo não se sente representado, quando o povo se sente excluído da participação social, porque não tem recursos para isso, não tem reconhecimento para isso, não tem condições para isso, ele meio que regride. E ele regride para formas, digamos, autoritárias, para soluções mágicas, para soluções fantasiosas até. Eles sonham com um salvador, porque aqueles que os deveriam representar, aquele modelo aparentemente mais democrático, mais aberto, mais justo, ele não dá conta de fazer isso. Então, ele regride para uma solução mágica, para uma solução fantasiosa, ele sonha com uma pessoa que promete, né, coisas que essa forma de Estado ou de república não está dando conta. E isso, na verdade, é um retrocesso. É um retrocesso que a gente entende, mas e a gente sabe historicamente o que significa, né, esse retrocesso. Porque quando você tem uma pessoa que se sente dona, né, de um país, dona de um grupo, ela age de uma forma heterônoma, né? Exatamente, isso é uma fantasia que a gente tem e que tem um preço muito caro, né? Isso é uma pena. Por outro lado, você vê, olha, muitos jovens, por exemplo, perderam a esperança na democracia, perderam a confiança nas pessoas que os representam, porque o roubo, a corrupção, né? O alto benefício dessas pessoas, né? Hoje, essas coisas são muito divulgadas, são muito conhecidas, muito criticadas. E o jovem, né,
que sonha com um mundo melhor, que sonha com uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as pessoas possam dispor de melhores condições, tenham mais direitos, né? Direitos à vida, né? Direitos à vida boa, no sentido próprio do termo, eles meio que regridem, né? Eles sonham com uma solução mágica, já que a solução real apresenta tantas questões, tantas contradições, tantas incoerências, tantos problemas, até criminais, né? Você é advogado, você sabe, né? São problemas que a justiça não dá conta de cuidar, tal é a quantidade de denúncias, de problemas que se tem. Então, a gente compreende, mas, infelizmente, não é por aí que esse retrocesso tem um custo, né? E que todos pagaremos, a natureza vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Né? Muito bom, professor. E você tocou num ponto aqui que eu acho que é fundamental, eu acho que é o ponto mais importante dessa discussão da 17ª Semana Rede Pedagógica sobre cidadania na escola, que é a noção de pertencimento. Gente, eu vou estressar isso aqui. O professor Lino é mágico, né? É um mago aqui da pedagogia e da psicologia. Pertencimento. Pensa comigo, faça a reflexão. Está todo mundo dentro de uma festa e você está para o lado de fora. Você Sim. bate na porta, quem entrar diz, você aqui? Não. Não. Você não merece entrar aqui, você é menor. Vai para lá. E se insistir, eu vou chamar a segurança. Imagina isso. Quando nós falamos de educação inclusiva, né, professor? Perfeito. Educação inclusiva. Amanhã, professor Lino, nós vamos ter aqui o Miguel Arroio, que da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Sim, E conversando com ele, é assim, uma coisa muito interessante. Ele é muito radical também na defesa da educação, não é? Ele fala o seguinte, olha, não adianta querer criar a educação inclusiva. Nós temos que criar a sociedade inclusiva. Perfeito. Perfeito. Não é mesmo, professor? É lógico que isso vai começar da escola, não é? Porque, veja, Sim. quantas pessoas estão excluídas? Sim. Dormindo na rua, né, professor? Numa atividade precária. Inclusive, professor, esse livro aqui, do Marshall, ele se inspirou em um outro Marshall chamado Alfred Marshall, que ele constatou o seguinte, olha, essas pessoas que estão fazendo esse trabalho brutal dentro de minas de carvão, que a pessoa fica preta. Eu, uma vez, professor Lino, eu fui a Ouro Preto, e também a Mariana, e nós visitamos uma mina desativada de carvão. Era de ouro, na verdade. Mas dá para entender que é mais ou menos a mesma coisa. Nós entramos dentro de um carrinho e descemos lá no fundo. Lá no fundo, professor. E eu fiquei pensando, imagina uma pessoa trabalhar aqui 8, 10, 12, 15 horas por dia. E anos e anos, e durante anos e anos, né? Anos e anos. Você que é da psicologia, professor, o que isso causa na estrutura psíquica da pessoa? Nossa, claro. Não, exatamente. Porque você sabe, o trabalho, a gente, na verdade, a gente vira muito o trabalho da gente, né? O corpo se adapta ao trabalho, ele se submete às condições do trabalho e tal. Então, uma pessoa, eu fico imaginando, por exemplo, a respiração dessa pessoa, né? A restrição de corpo, né? A submissão que ela é, enfim. Na verdade, é a escravidão do século XXI, né? É uma das formas de escravidão do século XXI. Né? E a pessoa faz isso porque ela não tem alternativa. Exatamente. Ela não encontra alternativa. Então, ela se vê obrigada, ela se submete a essas condições porque ela não tem alternativa. Porque se ela tivesse, obviamente,
ela não escolheria. Então, isso é muito empobrecedor, né? Isso é muito aviltante, na verdade, né, Edivaldo? Mas, enfim, é claro, a pessoa não, se ela não vê alternativas, ela se submete, porque a alternativa, ela prefere trabalhar na mina do que dormir na rua ou ficar passando fome em casa, enfim, né? Isso é muito aviltante. Ou morrer, né, professor? E Ou você falou morrer, também, professor, né, em linha com a questão do pertencimento, de ser dono, né? A pessoa sim, que se acha dono de alguma coisa. E na isso, relação, lá no conceito de voto censitário, tinha uma noção de ser dono, uma sim, relação de pertencimento. Olha, eu voto no seu lugar. Eu sou a pessoa que tem renda aqui, você mora na minha fazenda, você depende de mim. E outra coisa, professor, as mulheres, né? é, Não votam. exatamente. Que é recente, né? As mulheres passaram a votar o quê? Não faz o quê? 50 anos, né? Menos, né? É um absurdo. Na Europa, professor, teve um país aí, como Suíça, por exemplo, que tem pouquíssimas décadas que a mulher ganhou o direito de voto, né? Por quê? Se pensava o seguinte, se pensava que a mulher era um objeto que pertencia ao homem. Ao homem, isso, Ah, tem os escravos. Os escravos pertencem formalmente aos homens, né? Aos isso, ao donos, patrão, né? ao Isso, ao senhor, dono, né? é ao senhor. Exatamente. Os servos, os animais, tudo junto ali, né? A pessoa ia declarar imposto de renda, ele colocava lá, eu tenho tantas cabeças de vaca, tantos escravos, não colocava a mulher, mas a relação do homem com a mulher era de propriedade. Tanto é que os Perfeito. senhores de engenho tinham o direito de estuprar as escravas, né? É, exatamente. Muita gente, muitos de nós aí são descendentes, né, Sim, de relações desse tipo, porque é uma coisa super normal. Então, uma pessoa ser dono da outra pessoa. Essa questão de um ser dono do outro exclui o que o professor está dizendo aqui de autonomia. isso. Porque se são dois sujeitos, né, duas pessoas autônomas, elas estão em posição de igualdade. E, professor, nós tivemos aqui uma live maravilhosa. Acho que todas as lives aqui são maravilhosas, especialmente as suas. E nós tivemos uma aqui com o Oscar Motomura, da Manakei. Sim, Ele falou uma coisa muito interessante. Ele começou numa empresa como estagiário, lá na base de tudo, né? sim, E que no primeiro dia que ele estava indo para o trabalho, a mãe dele falou o seguinte: olha, trate todo mundo de igual para igual. E ele foi pensando naquilo, mas espera aí, eu sou o mais subalterno de todos. O que é que minha mãe quis dizer? É exatamente isso, para a pessoa ser altiva, sim, para não sim, se apequenar, claro. né? Isso, E a cidadania, gente, é o que nivela a gente. isso, A cidadania nivela todo mundo. exa- E nivela por cima, não é mesmo, professor? exatamente. Ou seja, quer dizer, mesmo que eu seja um funcionário simples, iniciante, eu pertenço a essa empresa, eu faço parte dela. Portanto, nesse sentido, eu tenho direitos iguais, né? Porque uma coisa é como na escola. Você está no ensino médio e eu estou no segundo ano da escola fundamental. Mas nós dois somos alunos dessa escola, pertencemos a essa instituição, temos participamos de uma vida em comum, ainda que você esteja no ensino médio e eu esteja sendo alfabetizado. Não tem importância essa diferença, porque nós dois pertencemos a um mesmo sistema, né? Porque isso tem a ver com diversidade no processo de desenvolvimento e não desigualdade, porque o problema do não pertencimento é a desigualdade, porque é a tal história, a mulher ela é submissa ao homem, portanto, ela não tem o mesmo pé de igualdade se pensava antes, né? E isso é desrespeitoso, porque, na verdade, a gente tem diversidade em muitos pontos. Uns são mais velhos, outros são mais novos,
uns gostam de um tal time, outro gosta de outro. Temos modos de pensar, culturas diferentes. Então, a diversidade faz bem. A desigualdade, ela tem a ver com a ideia do não pertencimento. Tem a ver com a ideia, na verdade, de exclusão. O professor Miguel Arroyo tem toda a razão. Quer dizer, a sociedade ela precisa ser inclusiva, né? Porque enquanto a sociedade for excludente, né, fica difícil para a escola praticar a inclusão numa sociedade excludente. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda é muito excludente, né? É verdade, ainda mais no Brasil. É. Pessoal, Nossa. eu mostrei também esse livro aqui para vocês no começo. Olha só, é um clássico. Eu recomendo que todo mundo leia, porque é um livro bem fininho e é mágico, encantador esse livro, que é Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Antigamente, todo mundo quer fazer um estudo, um tratado, né? Por exemplo, você tem um tratado bem interessante, que é esse aqui, olha, Leviatã. Vocês podem até ler para vocês verem que ele faz isso. Eles vão buscar entender primeiro a natureza do homem. O que é o homem? O homem é bom, o homem é mau. E a partir desse estudo inicial é que se monta a teoria, é que se monta a reflexão. Então é bem interessante. E aqui nesse livro aqui, de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, né, ele é pai, gente, do Chico Buarque. É um historiador, verdade. né? É uma pessoa muito culta. E eu quero chamar a atenção para duas passagens desse livro que eu acho muito interessantes. A primeira delas é a seguinte: ele fala: a democracia liberal no Brasil nunca passou de um grande mal-entendido. Olha. Eu vou repetir. A democracia liberal no Brasil nunca passou de um grande mal-entendido. Gente, olha só, se eu não entendo o que é democracia liberal, o que é democracia, eu não entendo o que é cidadania. E se eu não entendo, né, professor, o que é cidadania... aliás, como diria a Érica, é mais uma palavra que rima com cidadania, democracia, né? Exatamente, democracia, né? Então, veja, se eu não sei o que é cidadania, como é que eu vou lutar pelos meus direitos, né? Olha só, a luta aqui que a Nancy Fraser propõe. Eu nem sei do que se trata. Eu acho que é natural. Eu conheço muitas pessoas, professor, que viveram a vida toda e morreram até achando que era natural ser inferior, ser um produto, ser um bem de uma outra pessoa. Olha, eu conheço muitas pessoas que moraram a vida toda em fazendas de outro, e as gerações foram morrendo ali, sem nada de propriedade. Tinha que pedir esmola ao dono da propriedade, até mesmo para comer. Então, se a democracia é um grande mal-entendido, a educação está falhando em ensinar as crianças, especialmente as crianças, o que é democracia, o que é cidadania. Então, o problema está aqui. Não saber, não compreender conceitos básicos. O que você é? Perfeito. Qual o seu potencial, né? Perfeito. Que direitos que você tem? E dá para expandir esses direitos? Dá. Nesse livro aqui, gente, olha, o que o Marshall vai mostrar é a expansão dos direitos. E depende de quê? De conhecer a democracia, de conhecer a cidadania, de conhecer os direitos, de se unir, não se dividir. Tem muitos políticos aí dividindo as pessoas. Quando você divide, o mercado não se divide, gente. O mercado está todo ele unido em torno da busca do lucro. Sim. O mercado entende bem qual é o seu interesse. É buscar o lucro a todo custo, atropelando, inclusive, as pessoas, né? Se não tiver cidadania regulando o mercado vira uma máquina bruta que pode desencadear guerras, destruição, miséria. Claro. O mercado é irracional. Então, a primeira passagem que eu quero chamar a atenção nesse livro, Raiz do Brasil, é essa. A democracia liberal no Brasil nunca passou de um grande mal-entendido. E a segunda referência, que é muito interessante também, professor, o que fez? O Sérgio Buarque foi pesquisar.
O professor Pacheco, eu estava ouvindo as lives dele da 16ª Semana Rede Pedagógica, que foi sobre escola e família. Sim. E ele falando, né, da importância de estudar, de pesquisar. O professor tem que pesquisar e tem que colocar as crianças para pesquisarem também. Até na live anterior, ele ficou impressionado. Ele contou, né, que o Rubem Alves ficou impressionado de ver uma criança de 6 anos pesquisando, fazendo um glossário, e sem o professor mandar ele pesquisar. Ele já tinha essa autonomia, Claro, né, de estudar. maravilha. E aqui, professor, então, o Sérgio Buarque vai estudar documentos antigos de Portugal e acha uma carta em que um nobre fala assim: aqui nas terras do rei de Portugal somos todos fidalgos. Olha que Olha, interessante, professor. é, Aqui na terra do rei de Portugal somos todos fidalgos. Gente, olha, fidalgo evoluiu e virou dono. Dono dos poderes, dono de terra, dono de gente, dono de isso, mulher. exatamente, isso. Porque o fidalgo é uma categoria da nobreza, da sociedade antiga, do antigo regime, que Isso, era estruturalmente, né, professor? Ela era o quê? Segmentada. Tem os sim, sim, donos, aqueles que têm propriedades que não têm, né? perfeito, O terceiro exatamente. estado, gente, o terceiro estado era ralé. Eram as pessoas que não tinham nada. E nem tinham esperança de chegar, de mudar aquilo, Isso, né? isso. Nasceu no terceiro estado, vai morrer no terceiro estado, porque se uma pessoa do terceiro estado se casasse com uma pessoa do segundo estado, que era a nobreza, né, ou do terceiro, que nem se casava, que era o clero, era um escândalo completo. Então, você tinha o seu destino selado no seu nascimento. Aí o Sérgio Buarque fala, olha só, aqui somos todos fidalgos. Esse ser fidalgo é o seguinte, é lá na origem do Brasil, uma necessidade imperiosa de ser diferente, de ser melhor que os outros, de ser Perfeito. dono, de oprimir, né, professor? De oprimir, exatamente. E você vê, e nessa escola inclusiva, nessa escola para todos, isso é muito bonito, porque a criança, né, cuja família, por gerações e gerações, foi excluída do direito de ler e escrever e contar, foi excluída de certas profissões, o direito, inclusive, de sonhar possibilidades, etc., etc. Na escola, essas crianças, né, todas essas crianças, adquirem essa possibilidade, elas têm essa oportunidade. Então, por isso que a escola, nesse sentido, do ponto de vista da cidadania, ela é revolucionária, porque ela pode romper com essa estrutura que você está comentando, né? Essa estrutura de não pertencimento, de fidalguia, de dono, se você nasceu se você nasceu para um tostão, você nunca vai chegar no 1 milhão você tem um destino traçado, né? O que é bacana, né? A escola, ela abre possibilidades, quer dizer, eu posso ser muitas coisas, eu posso, né? Eu posso ser mais do que os meus pais, eu posso ter oportunidades que eles não tiveram, né? E posso, inclusive, por causa disso, oferecer para eles, na velhice, etc., uma vida, quem sabe, melhor. Né? Então, a escola ela é revolucionária nessa mudança de uma forma de cidadania que pensava a sociedade em caixas, né? Caixas que não tinham permeabilidade, que não tinha, que você estava naquela caixa ou você morria naquela caixa e assim por diante. E hoje não, você tem uma vida de possibilidades, de relações, de poder sonhar, né, concretamente coisas que seus pais não tiveram. Né? E isso é muito bacana.
E você pode ter o oposto também, né? Você sabe, para algumas pessoas, quer dizer, a pergunta é, como eu posso ser mais do que o meu pai, ir mais longe do que o meu pai, do que minha mãe? Agora, uma outra aprendizagem também da cidadania é, se o meu pai foi muito longe, eu posso ser menos do que ele, porque ser menos do que ele não é ser pior, não é ser... o meu pai é muito rico, ou conquistou muitas coisas, e eu posso ter uma vida menos. E isso não é vergonhoso, isso não é prejudicial, né? É muito interessante, assim, porque quando você mexe nesses dinamismos, nesses movimentos de ascendente e descendente, de reorganização social, né? Essas coisas, né? O meu pai, ele era milionário e eu tenho um bom salário, tenho uma boa vida, mas eu não posso ter o dinheiro que ele teve. Não tem importância isso. Meu pai Importância. fez doutorado e eu tenho uma profissão que me dá um bom salário e eu não quero fazer doutorado, por exemplo, né? É muito interessante a gente repensar, né? Por exemplo, eu estou falando assim porque às vezes tem pais que sofrem porque os seus filhos não estão conseguindo ser mais do que eles, porque todo o gosto do pai é que o filho seja melhor do que ele, seja mais do que ele, em todos os sentidos. E nem sempre os filhos conseguem, por diversas razões. Às vezes, por limitações físicas, por uma questão de saúde, um problema genético, um transtorno, ou então porque não se interessa, né? É tal história. Você tem carro e eu quero viver sem carro. Eu quero andar de metrô, de ônibus, eu quero andar de táxi, eu não quero ter carro. E isso não me torna menos do que você. O que eu quero dizer com isso é que faz parte de um conceito dinâmico, rico, de cidadania, você pensar esse combinatório de possibilidades. Agora, o que a gente não pode deixar, né, é a democracia morrer e a desigualdade aumentar, né, a desigualdade não ser combatida e não ser eliminada, porque essas coisas fazem muito mal, né? Inclusive, aliás, quem até mais sofre isso é o ambiente, né? Na verdade, a pobreza do ser humano implica um empobrecimento Quando eu falo pobreza, no sentido de educação, de cidadania, né? Ela faz mal também para o meio ambiente, né? Para o mundo, para as coisas do mundo, né? É verdade, gente. Então, assim, estamos aqui com o Lino de Macedo, né, nessa aula maravilhosa, aqui nessa aula online, aula interativa. Nós estamos aqui tomando nota de todos os comentários que estão passando aí. Vocês contribuem muito quando fazem comentários. Essa live vai ficar salva. Vá lá depois, faça comentários, responda perguntas dos colegas. Educação em rede é isso, gente. É desencadear a aprendizagem de todas as formas possíveis. E tem um autor aí de São Paulo, da USP também, como professor Lino de Macedo, que é o Roberto da Mata, que também foi professor Sim. da Universidade de Notre Dame, né, nos Estados Unidos, que ele teve uma experiência bem interessante. Ele conheceu a realidade do Brasil e depois conheceu bem também a realidade dos Estados Unidos. Eu até quero chamar a atenção aqui para uma advertência que fez o professor José Pacheco, para a gente não ficar com complexo de vira-lata, de achar que somos piores que os americanos, não é? Ele diz, olha, o Pacheco, nossa, aqui no Brasil tem grandes professores, excelentes professores, um ambiente maravilhoso, tem problemas, mas tem muita coisa boa também.
E claro. coincide também com o que falou aqui várias vezes com a gente o professor Nils Nielsen, aqui da Rede Pedagógica, da aula de inglês aqui na Rede Pedagógica. Gente, o Nils Nielsen é dinamarquês, que é uma Olha, nata da sociedade europeia. A Dinamarca é um dos países mais ricos, sim, até em sim, termos de educação, direitos sociais, né? E o que é que sim, o Nils sim. Nielsen fala? Que aqui no Brasil ele conheceu os melhores professores da Olha, vida dele. Então, olha que coisa vê? interessante, né, professor? Muito, Mas, muito. muito interessante. Então, assim, não quero que nós incorramos aqui em complexo de vira-lata, não é isso. Mas Sim, nós temos que fazer uma coisa interessante, que é benchmarking, olhar para o outro lado, para o outro, e tentar aprender sem inveja, mas assim, buscar aprender claro. as coisas boas, né, que o outro tem, mas não repetir as coisas erradas que o outro tem. Né? A Perfeito. educação se aprende muito pelo exemplo. Aqui no Brasil, o Roberto da Mata notou que acontece muito esse tipo de coisa, professor, de situação. A pessoa vai na outra, aponta o dedo e fala: Você sabe com quem você está falando? Sim, Você sabe com quem você está falando? Cara, eu sou distinto. Eu não estou em um universo regrado pela cidadania, em que todo mundo é igual. Eu sou descendente daquela realidade lá que referiu aqui o Sérgio Buarque de Holanda, em que todos são fidalgos. Todos são fidalgos lá no reinado, porque no Brasil tem sim. escravo, um monte de coisa, um monte de pobreza. Né? Então, os amigos do rei são todos nobres. Então, esse sentimento de desigualdade, de hierarquização, professor, e para buscar um outro termo que você usa muito também na sua aula e com muita propriedade, autoritarismo, né? Sim, sim. A democracia não rima com autoritarismo, Não, rima com o que você fala de autoridade, dos estilos sim. parentais, né? É Os isso, estilos parentais não são só estilos dos pais, né? Estilos da escola, da claro. sociedade, né, professor? Exatamente. Porque, na verdade, o conceito de a palavra parental significa o seguinte: existe uma função que as crianças e os jovens precisam de pessoas, de adultos responsáveis que tenham funções de cuidado e de educação. E a cidadania tem função de cuidado e de educação. Tem função de cuidado. A gente conversou sobre isso. Quer dizer, como é que o que o Estado, o que a sociedade faz com pessoas que, por diversas razões, não conseguem cuidar de si mesmas, não têm recursos de alimentação, de saúde, de vida, etc, etc. Então, como é que você cuida dos desprotegidos, dos, das pessoas que não têm recursos de sobrevivência? Né? A cidadania tem a ver com cuidado e tem a ver com educação. Educação nesse sentido, como é que você se prepara, como é que você expressa, como é que você convive, não é? Com pessoas com respeito mútuo, com solidariedade, etc, etc. Então, é muito bacana isso. E o parental, a, a ideia do parental é o adulto, que pode ser o político, pode ser o representante do sistema jurídico, dos diversos sistemas que compõem a sociedade, né? Que tem uma função de cuidado e educação das crianças, porque elas ainda não têm essa autonomia plena que um adulto alcança, né? Boa parte dos adultos, né? E o nosso desejo é que todos tenham direito ao máximo da autonomia nos limites das suas possibilidades. Porque, às vezes, você tem autonomia financeira, mas não tem autonomia física, autonomia visual,
pessoal, né? Porque a autonomia tem até a ver com essa ideia de eu posso, sobre isso eu me cuido, e a ideia do pertencimento. Eu pertenço ao grupo das pessoas que, a respeito desta dimensão, são capazes de se autocuidarem, de cuidarem dos outros, né? Porque a vida, o ser vivo, ele é um ser de troca, né? Na natureza, tudo. A gente não cria o oxigênio. O oxigênio são cinzas estelares que, que espargem no universo, e graças a isso a gente pode ter essa alimentação, que é o oxigênio, fundamental para a nossa vida. Então, nós somos seres de interdependência. Então, por isso que cidadania tem a ver com interdependência, com eu cuidar de si, cuidar do outro, cuidar das coisas do mundo e deixar-se cuidar. Porque é muito interessante, tem pessoas que não se deixam cuidar, não se deixam educar. Né? Igual você falou, sabe com quem eu estou falando? Quer dizer, isso é uma forma arrogante de se pretender superior a um outro, quando todos nós, em algum momento da vida, em alguma dimensão, é outra história. Autonomia, esse é outro conceito de autonomia. Autonomia a gente ganha, porque é um direito, mas também a gente perde. Né? Ficar velho, por exemplo, é conviver com a perda de autonomia. Autonomia física, autonomia, às vezes até autonomia financeira, porque a pessoa, por exemplo, voltando para o problema da autonomia financeira, né? Na nossa sociedade, nós não temos ainda uma educação financeira por exemplo, quando você não puder trabalhar, da onde que vai vir o dinheiro para você pagar as suas coisas? Você tem um financiamento, como é que fala, uma providência, uma previdência, uma gestão, qualquer que seja ela. Na verdade, você sabe, o Estado é o grande provedor dos velhos, porque não existe educação financeira ainda nesse sentido de quem vai me financiar quando eu não tiver mais emprego, não tiver mais trabalho, não tiver mais dinheiro vindo do trabalho. É sofisticado e importante, né? Você desenvolver plenamente a autonomia moral, autonomia social, autonomia cognitiva, autonomia emocional, né? Você vê, a problemática da autonomia emocional é muito grande. Há pessoas, por exemplo, pessoas desenvolvidas, que têm até títulos universitários e tal, que saem no trânsito para ir para trabalhar e daqui a pouco estão presos porque mataram alguém, porque teve uma rusga no trânsito e ele se perdeu o controle emocional e matou e sei lá o que, fez coisas que depois ele se arrependeu. Né? É muito interessante pensar nessas autorregulações, porque a ideia de autonomia tem a ver com a ideia de autorregulação, né? É isso mesmo. Gente, nós já estamos chegando aqui ao final. Sim. Talvez essa live seja encerrada automaticamente pelo Instagram. Estamos aqui até testando aqui o nosso limite de tempo. Mas, professor, nós prometemos falar sobre a diferença entre autonomia, heteronomia, né, e a anomia. E eu só queria então, que você concluísse isso. Eu estava dizendo, né, que o Roberto da Mata observou que aqui no Brasil tem esse costume de algumas pessoas equivocadíssimas, né, dizerem, você sabe, em geral homens também, né? Tem mulher, mas mais homem. Você sabe homem com quem você está falando? E nos Estados Unidos, ele observou que isso não existe. Que as pessoas aprenderam a viver de uma forma, né, cidadã. As pessoas aprenderam a se organizar em torno desse critério de cidadania. Interessantemente, né, um autor já francês, no século XIX,
ele estava acostumado com a realidade, né, hierárquica da sociedade, né, Sim, nobiliárquica da França. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele vê o seguinte, olha, aqui é diferente. Existe uma coisa que ele chamou de township, que é um convívio comunitário, a convivência cidadã perfeito. de respeito, de as pessoas se ajudarem, realizarem tarefas de forma comunitária, colegiada, um ajudando o outro. Olha que interessante. Maravilha. Então, a democracia estava o quê? Enraizada, né? Se as raízes aqui do Brasil são raízes autoritárias, infelizmente, né, nós temos É, muito é. disso, e cumpre a educação, né, resolver esse problema, nos Estados Unidos já tinha uma infraestrutura para uma democracia real. E o que é interessante, professor, é que nesse autor aqui a gente acaba fazendo essa relação com a profusão de direitos, terceira geração, especialmente o direito de educação. O que que você faz? Você distribui a riqueza e, com a distribuição da riqueza, você cria um processo de desenvolvimento econômico muito mais acelerado. Por Perfeito. quê? Porque poucas pessoas com muitos recursos não têm como consumir. Agora, imagine se você dividir a riqueza, igual Claro. fazenda, Nossa, né? claro. Aqui no caso do Brasil, nós não tivemos reforma agrária no Brasil, praticamente, né? Não, Então, se uma pessoa só é dona de tudo, vai ser limitada a produção. Mas se você tiver vários pequenos produtores, cada um se claro. especializando, então você vai ter uma profusão de desenvolvimento econômico. Aí o que vai acontecer? Olha só, na economia você tem lá as classes, né? Classe baixa, classe média, classe alta. E aqui é a cidadania, uma coisa só. Esses princípios vão um compensando o outro. Aí, com o Perfeito. tempo, a classe média, a classe baixa quase que desaparece, não é? Sim, Nesses países desenvolvidos. A classe média fica gigantesca perfeito. e a classe alta também é pequena. Pequeno. Então, o ideal, assim, é que todos sejam o quê? Interessante isso, cidadãos, né? Isto, Todos sejam, isto. assim, na verdade, a palavra burguês e a palavra cidadão são sinônimas. Em alemão, burguês quer dizer cidadão. Olha que interessante. Olha, Todo mundo, bacana, eu não então, sabia brasileiro. disso, olha. É interessante, né, professor? É isto. É porque Burgos tem a ver com é sinônimo de cidade, né? Burgos tem a ver com o conceito de cidade, né? Isso mesmo. Aí eu queria, então, professor, que para encerrar, você fizesse para a gente, então, a concatenação entre a anomia, a autonomia e a heteronomia com a cidadania. Perfeito. Então, olha, a anomia é o seguinte, né? A criança pequena, pessoas com doenças graves, com certos tipos de transtorno muito comprometidas e tal, elas vivem na anomia, entendendo por anomia uma limitação, no caso da pessoa, de cuidar de si. Né? Por exemplo, a criança no primeiro ano de vida, a criança mais saudável, ela precisa do outro para cuidar dela. Se a mãe não dá comida, não dá higiene, não põe roupa, etc., ela morre. Ela simplesmente morre. Então, a anomia é aquela ausência de recursos para cuidar de si, para conviver no sentido de independência. Heteronomia é a pessoa já tem recursos, mas ela depende de ordens. Por exemplo, a criança dos 2 aos 6 anos, se você não der ordens, ela ainda não tem um conceito de regra, ela não tem ainda, ela não tem autonomia para muitas coisas. Ela tem autonomia, por exemplo, ela tem anomia para algumas coisas, tem heteronomia para outras coisas e já tem autonomia para algumas. Ela já tem autocuidado, etc. Mas heteronomia no sentido social, porque ela depende de regras, de ordens. Né? A mãe fala, vai escovar os dentes, está na hora de ir para a escola. Porque a criança, ela mesma não tem essa iniciativa. Né? Então, a relação de heteronomia é a relação de um manda, o outro obedece.
é uma relação de assimetria nas relações. Em certos casos, isso é compreensível, isso é até necessário. O problema é isso existir quando isso não é mais necessário, não mais faz sentido, como o Edivaldo lembrou aí, historicamente, essa situação. E a autonomia é você... Agora, eu sou como o outro, eu me cuido. Essa outra coisa que ele falou também, que é muito importante para a autonomia. Eu cuido e eu sou cuidador. Né? A autonomia significa não só eu me cuido, eu sou independente. Não, eu sou interdependente. Né? Autonomia significa pertencimento, como a gente comentou. Significa pleno gozo de recursos emocionais, afetivos, cognitivos, sociais, culturais, políticos, econômicos, e assim, né? Portanto, é uma pessoa plena, e quanto... Isso que é o bacana aqui, com isso a gente termina, né, gente? Quanto mais, nesse sentido, eu for todo, mais eu sou uma boa parte do mundo, sou uma boa parte da sociedade, sou uma boa parte... Né? Porque se eu como todo, me regulo, me autorregulo, tenho uma boa gestão de mim, no ótimo das minhas possibilidades, eu também tenho bons recursos para ser parte das coisas do mundo, né? Do ambiente, das outras pessoas, da sociedade. Boa noite para vocês, um abraço, um beijo. Muito obrigado, Edivaldo, aí, por essa oportunidade de estar mais uma vez com vocês, tá bom? Obrigado. E sucesso aí para a 17ª semana. Obrigado. Na quarta-feira você volta aqui às 19 horas, vai ser, né, mais um passeio aqui de psicologia e pedagogia. Muito obrigado, professor Lino. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Gente, esse aí é o professor Lino, um amor de pessoa, né? Um psicólogo, né? Um doutor em psicologia, um pedagogo, né? Ele tem uma formação realmente bastante eclética e tem estado aqui na Semana Rede Pedagógica fazendo grandes, imensas contribuições. Né? Não percam a videoaula que foi liberada já, a primeira. Nós vamos liberar agora a segunda videoaula, são 4. Vamos liberar, então, já liberamos uma, a segunda agora. E na quarta-feira, mais 2. Gente, é um mini curso que vale uma graduação. Uma graduação. A ideia da Semana Rede Pedagógica é nessa formação continuada e atualizando, né, os nossos conhecimentos, as nossas habilidades, compartilhando ideias. Né? Eu acho que com isso nós nos engrandecemos, não para aparecer, né, mas para fazer o nosso trabalho docente de maneira ainda melhor. Olha, quero te dizer uma coisa, o trabalho que você faz é muito mais importante do que você pode imaginar, né? Olha só, o trabalho que você faz é muito mais importante do que você pode imaginar, né? Isso pode surpreender, mas vai surpreender muito mais do que eu vou falar agora. Você é muito mais importante do que você pode imaginar. Sabia disso? Você é muito importante. Muito, muito, muito. Eu não consigo aqui expressar. Tá joia, gente? Essa noção que o professor, né, Lino trouxe de anomia, bem interessante, gente. Heteronomia e autonomia é fundamental para entender cidadania. E anomia, olha só, a palavra anomia, quer dizer não. Nomia vem de nomos, norma, regra, lei. Olha só, cidadania é regra. Regra combinada com liberdade. Não é? Lembrando que um autor como Montesquieu, por exemplo, vai dizer que só é possível a liberdade debaixo das leis. Então, a cidadania é esse conjunto algorítmico normativo que vai estabelecer
os graus de liberdade de cada cidadão, que é o máximo possível, em face do Estado. O Estado existe para assegurar à cidadania os direitos de cidadania. Então, a anomia é a ausência de regra. Né? O pastor, aliás, o professor José Pacheco, né, falou sobre favela. O Fred Bertolini também falou aqui da faixa de Gaza, né, que existe no Rio de Janeiro, né, lugares assim onde há anomia, ausência de norma política, porque muitas vezes o império que domina ali é a força. A ausência de norma, gente, é o chamado estado de natureza, né, de que Hobbes, por exemplo, aqui ó, do Leviatã fala, né, se imaginar uma ordem sem lei nenhuma, o que vai acontecer? Violência em estado absoluto. Morte violenta, medo, risco de morte violenta a todo instante. Tá? Isso que é a anomia. Na psicologia, que o professor Lino está falando, é um outro lado da mesma questão, que é a criança que está ali aprendendo ainda, né, a incorporar comportamentos, aprendendo a se comportar e precisando ser, né, conduzida e ensinada pelos seus pais, pela sua família, pelos seus professores. A heteronomia é o seguinte, hétero é outro. Você já está, então, com comportamento submetido a regras, só que essas regras, elas são impostas por um terceiro. Num estado de ditadura autoritário, por exemplo, não existe a cidadania. Por quê? O seu comportamento é regulado pelo Estado, pela força, pela brutalidade, pela violência do Estado, não é? Se você mora num lugar que é dominado pelo tráfico, ali o comandante daquele tráfico é que vai determinar os seus espaços de liberdade, não é? Isso que é heteronomia, é ser governado por um terceiro. A cidadania, gente, tem a ver com a autonomia. Olha só, esse autor aqui, quero mostrar para vocês dois autores aqui gigantes do século XX, Carl Schmitt e Hans Kelsen. Né? Dois gigantes. O Carl Schmitt mais para o lado da política e o Hans Kelsen mais para o lado do direito. Olha só, esse Hans Kelsen aqui é que inventou o controle de constitucionalidade. Basicamente, hoje, o que justifica a atuação das cortes constitucionais como o Supremo Tribunal Federal, né, também que se inspira no modelo americano que é anterior, mas o Kelsen é um dos inventores do sistema de controle de constitucionalidade das leis. Quer dizer o seguinte, olha, se alguma lei viola direito fundamental, viola a cidadania, o Tribunal Constitucional tem a obrigação de excluir essa lei. Mas esse Hans Kelsen aqui, gente, num livro chamado A Essência da Democracia, Essência e o Valor da Democracia, que ele escreveu na década de 30 do século XX, ele fala uma coisa muito interessante, que tem a ver com autonomia, com heteronomia e com anomia. Ele fala, ó, já que nós temos que estar debaixo de regra, de lei, como diz o Montesquieu, que só a liberdade debaixo de lei, o melhor, né, é que sejamos governados por leis que nós mesmos criamos, que nós mesmos aprovamos. Isso é que é autonomia. Você é partícipe da produção das normas que vão regular o seu comportamento. E o artifício, a mágica que torna isso possível é a cidadania. Tá joia? Então, conversamos aqui bastante hoje. Eu tenho certeza que, né, vocês vão aproveitar muito as exposições aqui do professor Lino de Macedo, que deu aqui realmente um banho de conhecimento de cultura. Nós voltamos nesta segunda-feira, às 19 horas, com o professor Miguel Arroio, que é um outro gigante. Gente, o professor Miguel Arroio, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez doutorado em Stanford, nos Estados Unidos, que é considerada a melhor universidade do mundo. Vai estar aqui conosco, ele está muito empolgado, já é bem idoso. Inclusive, deixa eu avisar para vocês, em razão da idade do professor Miguel Arroio,
nós vamos fazer a live de amanhã no YouTube, tá? Para não ter problema, o Instagram está bem complicadinho, para a gente não ter transtorno nenhum. A live de amanhã vai ser no canal da Rede Pedagógica no YouTube, que é www.youtube.com/Rede Pedagógica. Tá? Só colocar YouTube Rede Pedagógica que você vai achar o canal às 19 horas em ponto. Nós vamos começar lá com o professor Miguel Arroio. Vocês vão poder comentar, tá? Participar. Vai ser bem interessante. Aproveitem, gente, essa oportunidade. O Miguel Arroio, ele é espanhol. Ele é espanhol, mas já está no Brasil há muito tempo, fala um bom português, vai ser bacana demais. Tá joia? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva em www.redepedagogica.com.br. Gente, tem um teste aí passando, fazendo comentários. Essa pessoa aí é o Rayan. O Rayan está comentando aí direto. Rayan, você está proibido de fazer comentários em português. O Rayan é o nosso filho, está aí participando, curtindo também a live, está brincando aí. O Rayan tem 12 anos de idade. Então, amanhã nós temos, então, a live com o professor Miguel Arroio no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, vai em www.redepedagogica.com.br e se inscreva. E eu falei que no começo, quero repetir, nós estamos agora com 30 mil inscritos. Eu queria que cada um de vocês trouxesse um inscrito a mais para a gente dobrar esse número e chegarmos a 60 mil inscritos na 17ª Semana Rede Pedagógica. Eu tenho certeza, gente, que esse movimento para transformar a sociedade, não só a educação, transformar a sociedade, tornar a sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária, Esse movimento pode começar de você, da sua participação. E convide as pessoas para participarem desse movimento, desse debate aqui com a gente, tá? Convide suas amigas e seus amigos. Eu lembrei de uma coisa aqui que eu não posso deixar passar, que foi o professor José Pacheco falando, gente, que o Benjamin Constant, que foi um positivista, ele falou de 3 princípios que deveriam ordenar a sociedade, que deveriam ser o fundamento da ordem pública. Ordem, progresso, Ordem e progresso entraram na bandeira, como disse lá o professor José Pacheco. Mas o terceiro ficou faltando. Sabe qual é o terceiro? O amor. Olha só que interessante. Faltou o amor. Faltou, sabe o que? Esse amor aqui é que deve plasmar, deve, na verdade, impulsionar, deve preencher a educação. Tá joia? Então, lembre sempre disso, de tudo que você for fazer, faça com amor. Especialmente cuidar de criança, cuidar de gente pequena. Tá joia? Cidadania é isso, é amor. Na base de tudo é isso. Amor, tratar o outro como um igual, se eu respeitar o outro. Tá joia? Mesmo quando ele não merecer, você tentar fazer o bem para ele. Tá bom? Então amanhã a gente volta. Eu queria agradecer a todos vocês, e vou abraçar todos e todas nas pessoas de Sueli Tsukamoto, aliás, Marta Alves, Sônia Alves de Carvalho Barros, Ednólia Anjo Silva, Jane Silva e Ednólia, e também Tia Underline Ferrari. E nós acabamos aqui de confirmar que a Rede Pedagógica não está com limitação de tempo pelo Instagram, mas nem assim vamos fazer lives aqui muito extensas, só realmente quando for estritamente necessário. Pessoal, boa noite e amanhã tem mais. Tchau.